Em um mundo onde a informação está cada vez menos assertiva, fake news sendo divulgadas o tempo todo, achar a informação correta é cada vez mais difícil e são cada dia mais valiosas essas informações. E tem pessoas e até mesmo governos que, dependendo da informação, fariam de tudo para obtê-la, porque isso traria vantagens em seus planejamentos diplomáticos e principalmente bélicos. Então, assim os espiões começam a surgir. Mas e você? Sabe desde quando isso existe? Boa tarde, meus consagrados! Vocês estão se deliciando com o almoço de vocês? Eu estou aqui, o famoso, mas porém ainda escondido, mais um Lucas, para trazer mais um vídeo de animes aqui para vocês no canal. E agora estamos aqui com um cenário novo para tentar divertir mais vocês ainda nas quartas-feiras. Na verdade não é por isso, eu só queria deixar o conteúdo e o canal mais bonito mesmo. Eu até gosto do canal, mas eu não vou muito com a cara do apresentador. Foda-se! E para o vídeo de hoje a gente vai falar de um anime que eu gosto bastante e ele acaba envolvendo um assunto que, por mais que não seja algo bom assim, que dure tanto tempo, ele existe já há algumas décadas e ainda é presente no nosso dia a dia e na nossa atualidade como um todo, infelizmente. Então, hoje a gente vai falar sobre Spy vs Family, sobre Guerra Fria e sobre toda a origem da espionagem. Então fica comigo até o final que tem bastante conteúdo interessante pra gente abordar nesse vídeo. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, editor! Spy vs Family é uma série de mangá e anime shonen, escrita e ilustrada por Tatsuya Endo desde março de 2019. Sendo o dia 25, o dia específico. O mangá e anime contam com a história de Twilight, um espião do país de Astralis que também é um grande mestre dos disfarces. Tipo você aí que solta aquele peidinho no elevador e é o primeiro a falar: nossa, que cheiro esquisito. Em sua próxima missão, ele acaba tendo que formar uma família fictícia para poder investigar Donovan Desmond, uma figura extremamente importante do país de Ostânia, a nação vizinha ao Astralis. E esses dois países estão vivendo um período de guerra fria entre eles. E para isso ele precisa adotar uma criança e também conseguir arrumar uma esposa de mentira ou um casamento arranjado do jeito que ele conseguir. E a ideia é que essa criança possa se aproximar do filho de Donovan Desmond na escola. E essa escola é uma escola altamente requintada. Tipo uma ermita. Eu disse requintada, não requentada, tongo. Cara grosso. Então, sob o disfarce de Lloyd Forger, ele acaba adotando Anya, uma criança que é capaz de ler mentes. E consegue um casamento arranjado com Yor Breyer, que é uma bela moça que trabalha na prefeitura, mas que na verdade também esconde seus segredos e na verdade, além de trabalhar na prefeitura, ela é uma assassina profissional. Sendo Anya a única que sabe das verdadeiras características dos pais adotivos, as verdadeiras identidades de Lloyd e Yor, a família Forger e a Operation Strix, ou Operação Strix, têm o seu início. Como vocês bem se lembram lá das aulas de História e Geografia, houve um período após a Segunda Guerra Mundial que ficou conhecido por Guerra Fria. E como que isso acaba se relacionando com a história de Spy vs Family? E tá mais na cara que catota de nariz, já que o Astralis e Ostânia também vivem um período de Guerra Fria dentro da história do anime e do mangá. Mas para entender melhor como essa relação ocorre no anime e também no mangá, nós vamos voltar e recapitular algumas coisas que a gente conheceu e aprendeu, ou às vezes até gaseou a própria aula, né? Quando estávamos, ou vocês que ainda são jovens, ou que ainda estão na época de escola. Então, o que acaba acontecendo? Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, vários dos países que participaram da guerra, principalmente as nações europeias, elas estavam passando por um processo de reconstrução e recuperação pós-guerra, devido ao caos e destruição, né? Que as guerras de maneira geral, principalmente a Segunda Guerra, que foi uma das maiores guerras, acabaram gerando.
Então, no sentido de Guerra Fria, estritamente, os historiadores debatem como esse conflito político-ideológico teve seu início exato. Porém, existe um certo consenso de que o marco que gerou, né, vamos supor assim, vamos dizer, a data onde começou a Guerra Fria, o marco que dá início para grande parte dos historiadores é o discurso do presidente estadunidense Harry Truman, em 1947. O discurso, que acabou ficando conhecido como Doutrina Truman, solicitava lá para o Congresso americano, os políticos americanos, verbas para que os Estados Unidos pudessem fazer acordo com os países que estavam em reconstrução e, ao mesmo tempo, impedir o avanço comunista na Europa. Já que, na visão dos estadunidenses, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas poderia ser uma ameaça, né, iminente que procuraria acabar expandindo seus territórios no continente europeu. E, como você tinha muitos países debilitados economicamente, então isso seria, na visão dos Estados Unidos, um terreno fértil para que isso acontecesse. E essa soma de dinheiro, né, aos países interessados, né, por esse empréstimo, né, por essa soma de recursos, acabaria sendo conhecido como o Plano Marshall. Alguns historiadores, como Eric Hobsbawm e Isaac Deutscher, eu acho que é Deutscher que se pronuncia, eu vou escrever depois, vocês digam nos comentários se é assim que fala. Eles argumentam que, na verdade, a URSS eles estavam mais na defensiva, né, devido às destruições que a Segunda Guerra Mundial acabou acontecendo, né? Nossa, que a Segunda Guerra Mundial acabou acontecendo. E que, na verdade, a União Soviética ela não queria atuar fora da sua zona de interesse, que no caso era o leste europeu. Então, o discurso que estava por trás das ações norte-americanas de se impor, né, contra o continente, contra o comunismo, né, na verdade era mais de acordo com os soviéticos, né, mais para se impor, né, como uma nação hegemônica. Igual quando a gente faz massa pra bolo, que senão fica pelota. Dentro do continente da Europa. Então esse discurso acabou começando a ser praticado também pelos soviéticos e acabou que as relações entre esses dois países, né, tanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas quanto os Estados Unidos, no âmbito internacional, acabaram começando, né, a ser baseadas na base do boicote. Então acabou que esses movimentos acabaram marcando uma grande polarização pelo mundo e que afetava diretamente as relações internacionais dos dois países. Mesmo que ainda houvesse, né, uma tentativa de algumas nações que acabavam procurando traçar um caminho independente, né? Finalmente eles saíram de casa. E que não fosse necessariamente alinhada com nenhuma das duas potências mundiais. E além disso, a polarização deu início também às corridas espaciais armamentistas, onde o número de expedições ao espaço e o desenvolvimento, né, de novas tecnologias bélicas teve um avanço extremamente rápido. Aí, Estados Unidos, quer ver quem tem a arma maior? Só se for agora! Além disso, as duas nações acabaram também se envolvendo em assuntos internos de outros países. Um exemplo disso pode ser, por exemplo, a interferência americana no Brasil na década de 60. E tiveram também vários outros acontecimentos que marcaram a Guerra Fria. E dentre eles podemos destacar algumas guerras e revoluções, como por exemplo a Revolução Chinesa, onde o fortalecimento dos comunistas liderados por Mao Tse-tung fizeram os estadunidenses apoiarem os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. A vitória dos comunistas fez os americanos se alarmarem com a possibilidade de uma grande expansão comunista na Ásia. Porém, foi na década de 50 que ocorreu a primeira, grande tensão pós-guerra com a Guerra da Coreia. Na Coreia, o norte era apoiado, por pastelarias e bares de vodka e invadiram o sul apoiados por redes de fast food. Brincadeiras estereotipadas à parte, esse conflito teve envolvimento direto de soldados estadunidenses no conflito. Só que nenhum dos lados acabou se sobressaindo ao outro na guerra, e o conflito teve o seu fim em 1953. Com o armistício que ratificou a divisão das Coreias, essa divisão que é a divisão que permanece até hoje. E graças a isso também tivemos a difusão em massa do K-pop décadas mais tarde. E falando em anos mais tarde, 6 anos mais tarde, outro grande momento de tensão foi a crise dos mísseis de Cuba. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos descobriu que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam instalando uma base de mísseis em Cuba, e que 3 anos antes tinha passado por uma revolução nacionalista. A inteligência americana sabia que esses mísseis soviéticos não eram tanto assim uma grande ameaça, Porém, o presidente estadunidense ficou com medo, de manchar a sua imagem.
e resolveu meter o bedelho na situação. E no fim das contas, ameaçou os soviéticos com uma guerra caso os mísseis não fossem retirados de Cuba. No fim das contas, após negociações mais arrastadas que a campanha do América Mineiro no Campeonato Brasileiro, os soviéticos retiraram seus mísseis, lá de Cuba, contanto que os norte-americanos retirassem sua base de mísseis na Turquia. E além dessas, outras duas guerras impactaram esses conflitos, impactaram a Guerra Fria como um todo. Sendo uma delas a Guerra do Vietnã, os dois lados brigando para ver quem ia ter poder, que teve início em 1959 e a influência direta dos Estados Unidos, a partir de 1965. Que enviou uma penca de soldados para a guerra para tomarem uma sova pior do que todas as vezes que o Yanti apanhou em Dragon Ball. E a outra sendo a Guerra do Afeganistão de 1979. Lembrando que tivemos duas e a outra foi em 2001. Onde os soviéticos invadiram para apoiar o governo comunista contra os rebeldes islâmicos. Isso acabou fazendo com que os Estados Unidos financiassem e treinassem os rebeldes para a guerra. E no fim das contas, em 1989, os soviéticos acabaram se retirando. Então, ao longo dos anos da Guerra Fria, os americanos e os soviéticos procuraram tomar ações em vários conflitos internos, externos, nacionais, internacionais, para poder concentrar o poder sobre a sua própria zona de influência. E um bom exemplo disso foi a forma de criação de cooperação internacional militar e econômica entre alguns países, no qual podemos destacar o Plano Marshall, que a gente já falou no começo do vídeo, e a Comecon. Esses dois no âmbito econômico e a OTAN e o Pacto de Varsóvia no âmbito político-militar. A Comecon foi o plano econômico liderado pelos soviéticos, cujo nome da sigla é Conselho para Assistência Econômica Mútua, para bater de frente, por assim dizer, com o Plano Marshall. Se eles fizerem, eu vou fazer também. Além disso, houve a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, em 1949, com países alinhados aos Estados Unidos. E em resposta, na mesma pegada, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia em 1955. Ambas, para agirem em bloco, caso uma das duas nações atacasse uma das filiadas, do outro bloco inimigo, por assim dizer. E a ideia de que essas nações se uniriam e ajudariam, a defender o território e a revidar contra o inimigo. Além disso, e aqui a gente começa a entrar no ponto onde Spy vs Family tem extrema semelhança com todos esses fatos históricos da Guerra Fria, onde os países da Europa que acabaram sofrendo maior impacto com a Guerra Fria, até devido porque foi ela que começou as duas grandes guerras, foi a Alemanha. Ninguém mandou fazer 7-1 na gente. A Alemanha ela acabou ficando dividida entre zonas de influência soviéticas e americanas, além de zonas de influência francesas e britânicas também. E ela foi dividida em República Democrática Alemã, sob influência dos soviéticos, e este lado acabou sendo conhecido como Alemanha Oriental, e a República Federal da Alemanha alinhada aos Estados Unidos. E esta ficou conhecida como Alemanha Ocidental. Inclusive, nessa época surgiu o Muro de Berlim, construído pelo Bingus, com certeza. Então, basicamente, se você pular e tacar o muro na hora certa, ele vai criar... Já que Berlim era a capital das duas Alemanhas. Ele foi construído porque muitos moradores da Berlim Oriental, que era alinhado aos soviéticos, estavam migrando em massa para o lado ocidental, alinhado com os Estados Unidos. O muro ficou de pé por 28 anos, a minha idade, bicho, tá louco, e acabou se tornando um grande símbolo da Guerra Fria. Na história de Spy vs Family, a gente pode perceber essa comparação com relação a essa época da Alemanha Ocidental e Oriental, quando a gente compara Ostânia e Westales, por exemplo. Inclusive na obra é apresentado um mapa que divide Westales e Ostânia, e logo acima do país de Westales você consegue perceber um país, um outro país, que ele é muito parecido com a estrutura de território da Dinamarca, que é exatamente o país que fica acima da Alemanha como a gente conhece hoje. E próxima à fronteira de Ostânia, nós temos a Bulgária fazendo fronteira, então que seria o equivalente à Hungria, dos nossos dias de hoje. Também o formato do mapa é muito parecido com a Hungria e até com a própria Alemanha como a gente tem hoje. Então, Westales seria o equivalente da Alemanha Ocidental e Ostânia seria o equivalente da Alemanha Oriental. E não é uma Alemanha de asiáticos. Além disso, como eu já falei várias vezes aqui no vídeo, Westales e Ostânia vivem em um período constante de guerras frias. Eles basicamente vivem tacando bolas de neve uns nos outros, no inverno de maneira geral.
E é uma guerra fria constante que faça com que qualquer deslize de qualquer uma das duas nações possa acabar desencadeando numa guerra iminente. Assim como qualquer deslize que poderia ter sido cometido, né, pela Alemanha, né, porque ela estava dividida no período pós-guerra, no período da Guerra Fria. Uma outra coisa que as guerras em geral trouxeram, mas que com a vinda da Guerra Fria isso acabou se tornando um pouco mais expansivo e muito maior, é a questão da necessidade da retirada de ter bases de informações sobre o outro lado da força. Então a espionagem acabou crescendo muito, e ela também teve uma grande relevância nesse período. Então você sabe a história da espionagem, sua origem? Fica aqui comigo mais um pouco que eu vou te contar a origem de tudo. Só que antes, então, já que você já chegou até aqui, então se inscreve, curte, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que você sabe que a gente, assim como eu, tem que proteger a Anya de qualquer forma. Ou para aquela pessoa que você sabe que é fã de filmes de espionagem e fã de filmes do Tom Cruise. A espionagem em si, ela não tem como ser datada com uma precisão, igual a sua mira cansada nos jogos de FPS da vida. Fio destruído. 70 nele. Ai. Socorro! Mas ela vem de tempos bem antigos. Por exemplo, de acordo com Sun Tzu em A Arte da Guerra, a espionagem é um ato só permitido entre beligerantes, nações, grupos guerrilheiros em guerra ou em guerrilha. E era tratada de uma forma muito importante, tanto pelos governos quanto pelos reis da antiguidade, para que se obtesse, né, informações sobre os outros países, ou até mesmo informações de pessoas internas dentro do próprio governo ou dentro do próprio reinado, para que se pudesse antecipar medidas necessárias, né, em caso de guerra ou traição. A palavra espionagem, ela vem da palavra francesa espionner, que significa espionar, e do italiano clássico spione. A palavra spy do inglês, né, ela é originária de várias palavras antigas, significando, por exemplo, olhar e observar, como no latim specere ou no anglo-normando espier. Acho que é espier que se pronuncia. E existiram vários grupos de espionagem em várias localidades em vários períodos do mundo. Não só a espionagem em si, mas agências nacionais e internacionais de inteligência. Na época dos assírios, por exemplo, eles tinham uma polícia secreta chamada de O Olho do Rei. E eram homens, né, que viajavam, né, sob disfarce. E é isso aqui, né, querendo ou não, mais um paralelo com Spy vs Family, já que o Twilight é o rei dos disfarces. Fazendo amizades, estabelecendo contatos e se misturando com a população local. E além disso, esse método foi copiado pelos persas anos mais tarde, dando origem ao jogo Prince of Persia. Brincadeira. Já os romanos, por sua vez, tinham 4 categorias de informantes ou espiões. Eles tinham os procursatores, que eram os batedores que iam adiante das tropas, exploradores, que eram batedores de longo alcance que penetravam além das linhas inimigas, os especuladores, que eram espiões localizados em território hostil, e os índices, que eram os informantes e confidentes, né, que eram cooptados entre os inimigos. E outro ensinamento de Sun Tzu em A Arte da Guerra é a seguinte: se um soberano iluminado e seu comandante obtêm a vitória sempre que entram em combate e alcançam feitos extraordinários, é porque eles detêm o conhecimento prévio e podem antever o desenrolar de uma guerra. E seguindo esse raciocínio, Sun Tzu estabelece 5 tipos de informantes, ou seja, pessoas que claramente conhecem as situações do inimigo. E essas são as pessoas as quais um general deveria aprender a mobilizar. Os nativos, que vivem no território inimigo, os internos, que vão acabar servindo, né, na burocracia ou no exército inimigo, os duplos, que são espiões do inimigo que aceitam trabalhar para nós, os dispensáveis, que são espiões para os quais se darão informações falsas para permitir que ele seja pego pelo inimigo, e os sobreviventes, que são pessoas capazes de penetrar e retornar continuamente no território hostil inimigo. Então, desde sempre, acaba que as práticas de espionagem, elas ocorrem, né, pelo mundo desde as épocas antigas para se obter essas informações relacionadas aos seus inimigos, aos adversários e também aos próprios pessoas, servidores internos, para saber se há algum tipo de traição. E isso também acaba envolvendo as questões das pesquisas, né, nas áreas bélicas, nessas áreas que são importantes, né, para os governos de maneira geral.
E um outro tipo de informação, né, que os espiões, ainda mais nos dias atuais, buscam, né, e sempre buscaram, e isso se tornou cada vez mais relevante, são aquelas informações que podem acabar denegrindo a imagem de alguém dentro do governo inimigo. Isso poderia acabar, né, gerando uma situação interna muito catastrófica e enfraqueceria demais o governo inimigo. E, inclusive, essas informações poderiam mesmo, elas, por si só, serem um estopim para uma nova guerra. E todas essas situações acabaram, né, mobilizando a criação da CIA em 1947 e da KGB em 1954 durante a Guerra Fria, que foram, né, organizações que mobilizaram ações e missões durante todo esse período e ainda, né, existem e mobilizam, né, certas coisas até hoje para a obtenção dessas informações. E além disso, né, da tentativa, né, de se fazerem aliados em outros países, por exemplo. E agora, por fim, meus consagrados, eu vou deixar uma questão para vocês pensarem. Será que a Guerra Fria acabou mesmo em 1991 com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Veja, por exemplo, a Guerra da Ucrânia. O estopim dessa guerra foi simplesmente, né, a entrada ou a não entrada da Ucrânia na OTAN. Lembrando que a Ucrânia é um ex-território da URSS. E desde então, algumas nações começaram, né, ou a cortar ou aumentar relações internacionais, né, com todos os países que são alinhados, né, ao capitalismo ou ao comunismo, né, alinhados à OTAN ou ao Pacto de Varsóvia, por exemplo. E o mesmo, infelizmente, acontece agora nessa guerra de Israel com Gaza, né? Os boicotes, o cancelamento, proibição de entrada de pessoas, né, dentro da faixa, fora da faixa, a parada do fornecimento de alimentação para as pessoas que moram em Gaza, de certa forma, de maneira geral. E isso, né, afeta a relação desses países, né, com relação, né, ao que lado os outros países, que lado que eles vão tomar decisões, para onde eles vão se apoiar. E a questão que fica é essa: será que a Guerra Fria acabou mesmo? Ou será que ela só mudou de forma ao longo dos anos? Fica essa questão para vocês pensar e respondam para mim a opinião de vocês nos comentários. Agora vamos com a minha humilde opinião sobre Spy vs Family. É de que este mangá e anime maravilhoso, ele, como é que eu posso dizer, ele cada vez tem entrado mais no meu top 10. Ele é um anime que, via de regra, ele traz, né, muitas situações cômicas, né? Afinal, como a Annie, ela sabe elemente, ela consegue, né, prever certas situações, porque ela sabe, né, que o Lloyd, ele é um espião, ela sabe que a Yora, né, é uma assassina, etc. Então isso acaba trazendo situações muito cômicas, inclusive dentro das próprias operações, né, que o Lloyd tem que executar, principalmente dentro do Operation Strix. Mas, ao mesmo tempo, ela também traz, né, algumas questões que nos fazem refletir sobre, né, aquela coisa que a gente faz de certo e errado na nossa vida, essas questões mesmo que eu acabei trazendo com relação ao pensar, né, de uma guerra, de uma situação, né, pessoas que são envolvidas, pessoas que têm ou não têm culpa, pessoas que estão ali no meio simplesmente por habitarem essas regiões e as consequências dos atos, né, que você toma durante sua vida ou nessas situações. Então, se você gosta de um anime que trata, né, de um tema interessante como essa questão, né, de espionagem, de guerra, etc., mas que ela traz isso de um jeito um pouco mais leve, né, que traz isso com um pouco mais de alívio cômico, assim, não vai ser, não vou dizer assim, é 100% alívio cômico e todas as vezes isso vai acontecer desse jeito. Mas, no geral, sim, eles trazem dessa forma. Eu recomendo que você assista ou leia Spy vs Family. Então, por esse vídeo é isso, meus consagrados, né? Pensem bem, analisem bem todas as informações que vocês recebem por aí na internet. Porque senão até mesmo sem querer vocês acabam divulgando aí por aí, né, que FIFA é melhor que PES, ficam divulgando esse tipo de fake news. Isso não é uma coisa muito legal. Mas falando sério, sempre que vocês puderem, analisem todas as fontes das informações que vocês recebem, né? Inclusive, né, manda esse vídeo aqui para o seu amigo que gosta de espalhar fake news de brincadeira. Manda esse vídeo, né, para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que gosta mesmo do assunto, né, que poderia se interessar por Spy vs Family. E é isso, meus consagrados. Até o próximo vídeo.